Então, a gente falou hoje sobre terceira parte de soluções, sobre diluição, mistura de soluções e volumetria, né? Vou colocar aqui de azul. Diluir uma solução significa adicionar mais solvente a ela. Então, a gente recorda aqui que a solução nós vamos ter dois componentes, né? Soluto, que pode ser mais de um, e o solvente. Normalmente, o soluto é quem está em quantidade menor e o solvente é quem está em quantidade maior. Então, esse exemplo aqui de diluição é um clássico. Quando você vai fazer um suco, né? Normalmente, se você for como eu, você não utiliza produtos naturais para fazer esse suco. Então, você pega lá o suco em pó, né, o refresco em pó, coloca ele em um frasco e adiciona água, tá? Se você adicionar pouca água, você vai ter uma solução muito concentrada. Por exemplo, eu faço um suco de 5 limões em, sei lá, 200 ml de água. Nossa senhora, fica azedo pra caramba, né? Eu digo, não tem condição de eu tomar esse suco. O que eu vou fazer? Eu vou diluir para que esse suco fique mais fraco, vou dizer assim, né? Então, quando eu falo nesse termo fraco, eu vou falar aqui na diluição, para que ele esteja mais diluído. Então, a solução desse refresco aqui, eu vou adicionar mais água para que fique mais fraco. Também no suco de limão, que eu exemplifiquei aqui de 5 limões em 200 ml de água. Então, aqui eu vou ter uma solução menos concentrada, né? Na agricultura, os inseticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações. Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando a sua aplicação. Se você comprar, por exemplo, algumas tintas para pintar a sua casa, né, você tem que fazer a diluição, porque senão vai ficar ineficaz, vai ficar muito grosso e você não vai conseguir aplicar direitinho. E outro que você vai gastar muita tinta. Então, a diluição é uma técnica empregada no nosso cotidiano com bastante frequência, tá? As soluções aquosas de produtos químicos são vendidas em geral em concentrações elevadas, né? E as soluções com essas concentrações elevadas, elas são feitas assim para economizar. Imagine se você levasse a solução ou as soluções com as concentrações certas para serem aplicadas. Então, você desperdiçaria muito tempo e muito dinheiro com transporte, porque você iria levar uma quantidade muito grande de soluções. E isso não é prático. Então, o que se faz? Utiliza-se soluções concentradas, muito concentradas. E essas soluções concentradas, quando chegam no destino final, serão diluídas, né? A diluição, basicamente, é adicionar o solvente na solução. Então, se você tem uma concentração X e quer outra concentração menor, você adiciona o solvente. E, normalmente, isso aplica-se em soluções à base de água, né? Que tem como solvente a água. Diluir uma solução, portanto, mais uma vez, significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Vocês estão me entendendo, gente? Estou falando aqui para vocês. Sim, professor. Muito bem, obrigado. Vamos ver aqui um exemplo, né, de diluição. Eu vou ter o início com uma solução mais concentrada. Lembre lá do suco, né? Aqui eu posso um pequeno volume, muito concentrado. E depois eu vou fazer uma diluição.
Então, vou adicionar o solvente puro nessa solução. Nós vamos observar o seguinte, que após a diluição, nós teremos uma solução com um volume maior do que no início. Ó. Então, vou pegar aqui lá o suco em pó de novo. Um volume maior. Então, a solução inicial tem a massa do soluto, né, supondo aqui que eu coloque 10 gramas do meu suco em pó. E aí, quando eu adiciono o solvente, eu vou ter um volume inicial e uma concentração inicial. Supondo aqui que eu tenha 1 litro de solução, tá? E aí, a concentração comum seria 10 gramas por litro, né? A cada litro de solução, eu tenho 10 gramas. Depois que eu adiciono o solvente puro, eu vou ter um novo volume. Só que a massa do soluto permanece a mesma. Quanto que é a massa que eu coloquei de soluto? 10 gramas. Então, vai permanecer 10 gramas. E um volume final, ele vai ser um volume maior do que o inicial. Supondo aí que eu coloquei o volume até chegar em 2 litros. Então, eu vou ter aqui 2 litros de solução. E a concentração final, ela vai ser diferente da concentração inicial. Por exemplo, né, no momento que eu coloquei, que eu já tinha 10 gramas de soluto, e adicionei volume até completar 2 litros de solução, a nova concentração, que eu vou chamar de C', vai ser 10 gramas dividido por 2 litros. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu vou ter 5 gramas por litro. Percebam o seguinte, ó, essa concentração inicial, ela é maior do que a final. E quando eu dobro o meu volume, o que acontece com a concentração? A concentração ela vai ser dividida por 2. Olha lá, 10 foi para quanto? Para 5. Aumentei o volume de 1 para 2. Então, dobrei o volume da solução, reduzi a concentração dela, né, de maneira proporcionalmente inversa. Então, o volume nessa diluição, ele é proporcionalmente inverso à concentração. Entendido até aí, gente? Sim. Muito bem, obrigado. Então, vamos pegar aqui a solução inicial. A solução inicial, ela tem uma concentração M1, que é a massa do solvente, né, do soluto, desculpe, dividido pelo volume da solução. Então, se a massa, ela vai ser o produto, ó, da concentração vezes o meu volume, isto é, a minha massa inicial. Como a massa permanece constante, nós vamos ter aqui na solução diluída, solução mais diluída, uma concentração linha, chamada de concentração final, onde nós teremos a massa do soluto que permanece a mesma, é constante, e o volume final, dividido pelo volume da concentração, o volume da solução diluída. Como a massa é o produto da concentração pelo volume, então a gente vai ter aqui, ó, massa do soluto, concentração linha, vezes o volume linha. Eu posso chamar isso aqui de final, isso aqui de final também. Como as massas são iguais, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo, isso seria a massa do soluto na solução inicial, sendo igualada à massa do soluto na solução final. Logo, nós temos essa fórmula sendo elaborada. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, nós percebemos que o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais, como eu mostrei aqui nesse exemplo, né? Multipliquei o volume por 2, eu dividi a concentração por 2.
Se você estiver trabalhando com molaridade ou qualquer outro tipo de concentração, você vai utilizar a mesma linha de raciocínio, né? Para molaridade. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Vamos tomar aqui um exemplo de exercício, né? Isso aqui é como se você fosse preparar no laboratório, né? Uma solução concentrada do meu reagente, e aí com a pipeta transfere um pouco dessa solução, né, um volume, e depois esse material foi colocado aqui nesse balão volumétrico, com volume igual ao volume desejado. Por exemplo, aqui eu quero, sei lá, 100 ml. Aí eu peguei aqui 2 ml de solução. Então, eu vou diluir aqui em 100 ml. Vou transformar esse 2 ml de solução em 100 ml, né? E nós vamos ter uma concentração final diferente da inicial, menor do que a inicial. Acrescenta-se água ao balão volumétrico, agita-se para homogeneizar a solução e agora acrescenta água até chegar aqui no menisco, né, que é a marca do volume fixado no balão volumétrico. Como a gente falou aqui, nesse caso vai ser 100 ml de solução. A operação inversa à diluição chama-se concentração da solução. Você vai concentrar a solução. Por exemplo, fervemos alimentos para engrossar uma sopa, a calda de doces, etc. Eu gosto de falar do exemplo aqui do macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo é um ótimo alimento, só que não, né? Muito prejudicial à saúde. Tem muito sódio e muitos outros ingredientes que prejudicam a nossa saúde. A pessoa não pode comer, não, pode, mas não é com tanta frequência, né? A gente come miojo todo dia, meu Deus, a gente vai tomando aquele caldinho, né? Vai só sentindo o câncer ali se instaurando no nosso corpo com o tempo. Então, quando eu faço, né, eu coloco pouca água, e aí no final, se você colocar muita água, está muito aguado, aí você deixa evaporar a água, e aí vai ficar mais concentrada o seu macarrão instantâneo. É um cheirinho de câncer, Eduardo. No laboratório, concentrar a solução consiste... É muito bom, né? Consiste em evaporar por aquecimento o solvente. Lembrando que esse solvente não pode ser um solvente volátil. Lembrando da volatilidade também, que é facilidade de um líquido se tornar um gás. Então, normalmente você faz essa concentração quando você tem um soluto sólido, né? Por exemplo, aqui de questão, diluindo-se 100 ml de cloreto de sódio, a concentração igual a 15 gramas por litro, ao final de 150 ml, qual será a nova concentração? Então, a gente vai utilizar a fórmula, né? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E aí nós temos a concentração inicial C1, 15, o volume final, o volume inicial é 100, tá? E aí a gente não tem a concentração final, mas nós temos o volume final. O volume final é quanto? 150 ml, né? E aí você faz isso, concentração final, inverte aqui, né? Isso aqui vem para o outro lado, e aí depois você joga isso aqui para o outro lado, isola a concentração e vai ficar 15 vezes 100, 1.500, dividido por 150. Fazendo a divisão, nós vamos ter uma concentração igual a 10 gramas por litro. Observem que a concentração inicial é 15 e a final é 10. Então, sempre, né, que houver essa diluição, você vai ter uma diminuição da concentração. Aqui eu vou mostrar um simulado para vocês, simulador para vocês, tá? Parar aqui de transmitir a tela. Esse simulador vocês podem acessar pelo celular, ele roda direto, tá? Pode também rodar pelo computador.
Pronto, estão vendo minha tela? Sim. Sim. Certo. Então, aqui, pessoal, eu vou ter 1/2 de 1 litro, ou seja, 0,5, né? 0,5 litros, que são 500 ml. Observe que a concentração eu não tem nada. Então, estou colocando aqui como se fosse uma maquininha, está mostrando 0,00 mol por litro. Aqui eu vou acrescentar um soluto. Posso colocar qualquer um desses. Ó. Vou colocar o permanganato de potássio, que é mais bonitinho, é violeta. Está aqui, ó, KMnO4, permanganato de potássio. Pronto. Observem que nós vamos ter a concentração 0,360 mol por litro. Vou colocar aqui, pronto, 400 mol, 0,400 mol por litro. O que vai acontecer se eu adicionar solvente na minha solução? Eu vou adicionar o dobro, né? Eu tenho 500 ml, eu vou adicionar mais água até completar 1 litro. Quanto que eu tinha antes de concentração? 0,400. Isso. Quando eu dobrei o volume, o que aconteceu com a concentração? Diminuiu a metade? Foi pela metade. Muito bem. Então, eu tive uma redução, caiu pela metade. Então, isso que eu fiz foi uma diluição. O inverso de diluição é concentrar a solução. Aí eu posso pegar aqui, no exemplo, e fazer uma evaporação. Evaporação. Percebam que a concentração vai aumentando. Aumentou, 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 aumentou. Eu vou chegar até a metade. Calma, Fabiano. Calma. 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 Pá. Pá. Vai, filho da mãe. Pronto. Aumentei demais. Percebam agora, gente, que nós reduzimos de novo pela metade, ó. Evaporei, só que eu não tirei o soluto, né? Eu fiz uma evaporação. O permanganato ele é sólido. Eu evaporei o soluto. Quem é o solvente? Desculpa. Solvente aqui é a água. Então, no momento que eu evaporo a água, eu vou deixar o meu soluto ali e eu vou retirar só o solvente. Então, a concentração ela vai aumentar novamente. Então, reduzir pela metade o volume, tirando só o solvente, e a concentração dobrou. Aumentando de novo, nós vamos ter de novo, ó, concentração caindo pela metade. E, professor, o que acontece se eu remover a solução inteira, por completo? Perceba que a concentração ela não varia, continua 0,200. Por que acontece isso, pessoal? Porque aqui eu vou estar tirando tanto soluto quanto solvente. Se eu evaporar apenas, eu vou tirar só solvente. Entendido aqui? Ok, pessoal? Sim. Tudo bem. Então, isso aqui é sobre a concentração. A gente viu concentração, viu diluição e viu concentrar. Tá? Agora, eu vou parar aqui a transmissão desse negócio. A gente volta para o slide. E a gente vai ter a participação agora dos nossos meninos. Quem entra agora é o Daniel, né, Daniel? Isso. O Daniel vai falar sobre mistura de soluções. Fique à vontade, Daniel. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre... Tá baixo, Daniel, teu áudio. Abaixo? E agora, tá melhor? Melhorou. Vou falar sobre mistura de soluções. No nosso dia a dia é muito comum a gente fazer soluções. Por exemplo, no café da manhã a gente mistura o café com leite. Isso é uma solução. Outro tipo de mistura também, que geralmente os adultos fazem, né? Eles estão numa festa, aí fazem uma dose com álcool, né, e o refrigerante. Aí quando essa dose fica muito forte, o que eles fazem? Ou eles colocam um pouco da dose do copo deles no copo de outro colega, ou então acrescentam mais refrigerante, né? Para ficar mais diluída, diminuir o álcool, a concentração do álcool na solução. As misturas de soluções, elas são divididas em 3 tipos. O primeiro tipo é soluções com o mesmo soluto,
e que não reagem, e também tem soluções com diferentes solutos que também não reagem, e o outro tipo é soluções com solutos diferentes que reagem. Vou falar mais sobre esses três tipos mais na frente, né? E também a gente deve levar em consideração alguns fatores, né, para que as fórmulas das misturas de soluções funcionem. O primeiro é que a gente vai supor que o soluto é sempre o mesmo. Soluto não, desculpa, o solvente é sempre o mesmo, ele não muda. Aí o outro é que eu. Peraí, Fabiano, pode voltar só um pouquinho. Que o Prof- volume das soluções Professor, iniciais. pode desligar o microfone, tá atrapalhando. Tá, desculpe. O cachorro latindo. Ah, Obrigada. cachorro do cão. Pronto. O volume final da mistura das duas soluções, ou mais soluções, é a soma das soluções iniciais, que dá o volume final. Soma dos volumes das soluções iniciais dá o volume da solução final. Pode passar, Fabiano. Pronto. Aqui a gente tem a seguinte situação. É a mistura de duas soluções. A primeira solução, a solução A, a gente tem um volume de 100 ml com a massa do soluto de 7 gramas. Já, já a segunda solução, eu tenho um volume de 200 ml com a massa do soluto de 8 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Aí, quando a gente mistura essas duas soluções, a gente vai ter a solução final, a solução A mais B, né? Aí, sobre essa solução final, é questionado três fatores, né? A massa total do soluto, o volume total da solução e a concentração da solução. Para encontrar a massa, para encontrar a massa do soluto, na solução final é simples. Basta a gente somar a massa do soluto da solução A com a massa do soluto da solução B. Por que a pessoa precisa fazer isso? É porque eles não se misturam, eles não reagem. Então a massa deles será igual na solução final. Aí aqui a gente vai encontrar a massa do NaCl. A gente aplica a fórmula. A gente pega a massa do soluto na solução A. Está aqui a massa do soluto na solução A. É 7 gramas de NaCl, né? Mais a massa do soluto na solução B. Está aqui, ó, a massa do soluto na solução B. É 8 gramas. Aí fazendo essa soma, a gente encontra 15 gramas de NaCl. Essa é a massa do soluto na solução final. E para encontrar o volume, como eu disse, o volume basta somar o volume da solução inicial com os volumes da solução inicial para encontrar o volume da solução final. Então, aqui, ó, eu vou ter o volume da solução inicial, que é a solução inicial A, que é 100 ml, mais o volume da solução inicial B, que é 200. Aí, fazendo essa soma, a gente vai encontrar um total de 300 ml, o volume total da solução. E a concentração? A concentração tem duas formas de a gente encontrar. Como a gente já descobriu tanto a massa total do soluto como como o volume da solução, a gente só a gente aplica essa formulazinha mais simples, né? Que é a concentração igual a massa dividido pelo volume. O volume que a gente tinha encontrado. Não, a massa que a gente tinha encontrado no começo era 15, né? E o volume foi 300 ml, que é igual a 0,3 litros. Aí a concentração final fica 50 gramas por litro. Pode voltar mais? Volta uns slides aí. Quero... Pronto, passa. Esse aí. O volume, a concentração que a gente encontrou, concentração final, foi 50. Ele é um valor que ficou que ficou entre 70 e 40. Porém, ele ficou mais próximo da solução B, né? Que é o 40. Por que isso aconteceu? Porque o volume da solução B é maior do que o volume da solução A. Então, sempre que tiver, por exemplo, duas soluções, a concentração final ficará mais próximo da solução que tiver maior volume. Pode passar aí. Pronto. Mas, aqui a gente pode fazer algumas relações, como o Fabiano já tinha feito no começo.
a gente sabe que a massa do soluto é igual ao produto da concentração vezes o volume. Aí, para achar a massa do soluto A, como que eu faço? Massa do soluto A igual a concentração de A vezes o volume de A. Pronto. E a massa de B? Massa do soluto B é igual a concentração de B vezes o volume de B. Já a massa total do soluto na solução é igual a concentração total da solução vezes o volume total da solução. Pronto. Aí, como a gente já fez aquelas análises, e a gente descobriu que a massa total do soluto na solução é a concentração final vezes o volume final, que é igual aqui, ó, a massa do soluto na solução A é igual a concentração da solução A vezes o volume da solução A. E o B é igual o B, que é o B, é igual a concentração da solução B vezes o volume da solução B. Ou também a gente pode usar essa fórmula, que é a mesma coisa da primeira, ou essa terceira. Aí vocês escolhem a que vocês acham melhor para usar. E matematicamente falando, essa fórmula aqui, ela pode também ser feita com a média ponderada das concentrações iniciais do soluto, né? Vezes o volume da solução, que no caso o volume é como se fosse os pesos. Aqui a gente pode ver, ó, a concentração inicial lá da solução A era 70, vezes o volume. O volume era 100, isso aqui é o volume, era o peso. Aqui também a outra concentração da solução B, que era 40, vezes o volume, que era 200 ml. Aí aqui a gente soma os volumes, dá 300 ml. Aí no final, resolvendo essa expressão, a gente encontrou o mesmo valor daquela questão anterior, que era mais simples, que a gente já sabe o volume e a massa. Está aqui, ó. A gente encontrou esse mesmo valor, só que com outra forma. Pronto, aqui a gente tem outro exercício. Mistura-se 50 ml de solução com 3 gramas por litro de ácido clorídrico, com 150 gramas de solução de 2 gramas por litro do mesmo ácido. Qual a concentração da solução resultante? Aí a gente aplica aquela forma que eu mostrei para vocês. Concentração igual a concentração de a solução A, vezes o volume da solução A, mais a concentração da solução B, vezes o volume da solução B, dividido pelo volume da solução A, mais o volume da solução B. Aí, substituindo os valores, 3 a concentração da solução A, vezes 50, que é o volume da solução A, mais 2 vezes a concentração da solução B, vezes o volume da solução B, que é 150, dividido pela soma do volume das soluções. Dá igual a concentração de 2,25 gramas por litro. Ok, até aí, pessoal? Sim. Tudo bem. Pode Continue, passar. Daniel. Pode passar. Pronto. Aí. Agora a gente tem outro tipo de solução que eu tinha falado para vocês. Nesse tipo de solução, né, os solutos são diferentes, mas eles não reagem. Como eles não reagem, né, os solutos permanecem inalterados. A massa dos solutos permanece igual. Então, a gente vai ter que tratar como se fossem soluções diferentes. Não pode ser como se fossem soluções iguais, juntas, né, como foi no caso anterior. Aí, ó, tudo se passa como se a solução inicial sofresse uma diluição partindo do volume inicial e atingindo o volume da mistura. Vai ser separado, porém o volume leva em consideração as soluções. O volume final leva em consideração as soluções. Aqui, ó.
Volume é igual ao volume de A mais o volume de B. Aí podemos aplicar as fórmulas de diluição a cada uma das soluções iniciais. Por exemplo, volume final igual a concentração final vezes o volume inicial vezes a concentração inicial. Ou também pode ser para a molaridade, como a gente vê aqui, ó. Volume vezes a molaridade igual ao volume final vezes a molaridade final. Pronto, aqui a gente tem a representação do tipo de solução. Que a gente tem 100 ml de solução, né, com 7 gramas de NaCl. E na outra solução, na solução B, a gente tem 200 ml de solução com 8 gramas de KCl, cloreto de potássio. Aqui as soluções são diferentes e não ocorre a reação. Para um pouquinho aí, Fabiano. Pronto. Como eu vou saber que a reação ocorre ou não quando os solutos são diferentes? É simples. Basta você olhar se nos solutos tem um íon em comum. Se tiver um íon em comum, não ocorre reação. Como nesse caso, a gente tem um íon em comum, é o cloreto. Tem um cloreto aqui no NaCl e tem um cloreto no cloreto de potássio. Então não vai ocorrer reação. Se fosse diferente esses íons, aí ocorreria reação. Aqui está pedindo a concentração de A e a concentração de B. Como eu falei que tinha que ser resolvido separadamente, então a gente vai ter que calcular para cada um. Vai ter que calcular a concentração do NaCl e a concentração do cloreto de potássio. Aí no primeiro caso, resolvendo, para o NaCl, volume de A o volume de A vezes a concentração de A é igual ao volume final vezes a concentração de A. O volume de A, aqui, ó, o volume de A é 100, vezes a concentração de A, quanto é? 70. Que dá igual a 300, que é o volume total das duas soluções, é 100 mais 200, 300, vezes a concentração de A, que é o que estou querendo descobrir. Aí, resolvendo essa expressão, a concentração de A dá igual a 23,3 gramas por litro. Passa um pouquinho aí, Fabiano. Pronto, agora a gente vai calcular a concentração do KCl. A gente pega o volume de B. O volume de B quanto é? 200. Vezes o volume de... O volume não, a concentração de B, que é 40, fica igual a 300, que é o volume total, né? Como eu tinha falado para vocês. Eu levo em consideração o volume das duas soluções, vezes a concentração de B. Aí, resolvendo essa expressão, a gente encontra que a concentração de B é igual a 26,6 gramas por litro. Alguma dúvida, pessoal? Vocês Não. estão entendendo? Sim. Tá bom. Tá, aqui a gente tem uma questão, né, para vocês aprenderem melhor. Misturando 150 ml de solução 2 molar de NaCl com 250 ml de solução molar de KCl, pergunte-se quais serão as molaridades da solução restante em relação ao NaCl, no item B, ao KCl e no item C, aos íons presentes em solução. O item C ele é um pouquinho mais complicado de resolver. Vai, passa. Fabiano, por favor. Pronto. Primeiro a gente tem que calcular a molaridade do NaCl, né? Aí, volume é igual a molaridade.
volume vezes a molaridade é igual ao volume final vezes a molaridade final. O volume inicial que eu tinha era 150. A molaridade era 2 molar. É igual o volume final, que é a soma, né, das duas soluções que tinha, deu 400. Aqui, ó, 150 mais o 250 deu um volume de 400. Vezes a molaridade. Aí, resolvendo essa expressão, a gente encontra que a molaridade do NaCl é 0,75 mol por litro. Agora para o KCl. Volume vezes a molaridade é igual ao volume final vezes a molaridade final. O volume inicial era 250, a molaridade era 1 mol, molar, igual a 400, que era o volume final, vezes a molaridade final. A molaridade final deu igual a 0,25 mol por litro. Agora eu sei, como eu falei para vocês que era mais complicado, por que é mais complicado? Porque como ele quer saber a molaridade dos íons, a gente vai ter que fazer uma dissolução. A gente vai ter que fazer a dissolução do NaCl e do cloreto de potássio. Primeiro eu vou fazer do NaCl. Fazendo a dissolução, a gente encontra o cátion. Essa dissociação vai resultar em um cátion Na mais o cloro menos. E ele dá o mesmo valor de mol, porque a proporção é 1 para 1. Então, se eu tenho 0,75 mol de NaCl, eu vou ter 0,75 mol do Na mais 0,75 mol do Cl menos. E é igual para o KCl. Quando ocorre a dissociação, libera o K mais Cl menos. Como a gente já descobriu, né, que a molaridade do KCl é 0,25 e a proporção também é 1 para 1. Então, isso aqui equivale a 0,25 mol do K mais 0,625 mol do Cl menos. Aí, para terminar, a gente termina da seguinte forma. A gente encontrou que para o Na+, a gente tem 0,75 mol. Para o K+, a gente tem 0,625 mol por litro de K+. E para o Cl, como a gente viu aqui que foi dissociado com um Cl menos aqui e outro Cl menos aqui, a gente vai ter que somar os dois. Ó, aí soma 0,75 do primeiro mais o segundo, que é 625. Aí dá um total de 1,375 mol de Cl menos. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? Não. Pronto. Tá. Deixa eu só fazer uma complementação aqui. É muita atenção para esses íons, né, que são formados. Aqui a gente tem NaCl e KCl. É 1 para 1, ó. Um Na e um Cl menos. Se eu tivesse, por exemplo, outra espécie que gerasse íons diferentes, por exemplo, CaCl2, eu vou perceber o seguinte, ó. Na dissociação, eu vou ter a produção de um cálcio, ó, Ca2+, e eu tenho aqui dois cloros, 2 íons Cl-. Então, seria 2 Cl-. Então, por exemplo, aqui, o 0,75, se fosse uma concentração com esse sal, 0,75, então eu teria 0,75 mol de Ca2+, porém, como eu tenho duas vezes a quantidade de Ca, eu teria o dobro disso daqui. 0,75 vezes 2 dá 1,75.
50 mol de Cl-, tá? Então, tenho que sempre olhar essa proporção aqui dos íons. Só se fosse 3 aqui, você basicamente olha aqui, ó. Se fosse 3, você triplicaria, tá? Então, só para que fique claro aí para vocês. Ok, gente? Ok. Continue, Daniel. E por último, o último tipo de solução, a gente tem soluções onde os solutos são diferentes e eles reagem entre si. Aí, quais são os casos mais comuns? Geralmente isso acontece quando tem mistura de uma solução ácida com uma solução básica. Ou também pode ser de uma solução de um oxidante com uma solução de um redutor. Ou ainda pode ocorrer de ser a solução de dois sais diferentes que reagem. Havendo a reação química, esse problema deve ser resolvido. Volta um pouquinho, Fabiano. Havendo reação química, esse problema deve ser resolvido com o auxílio de cálculo estequiométrico. Quando os dois solutos entram na reação, pode ocorrer duas situações. Na primeira situação, os solutos eles estão em proporção estequiométrica, ou seja, eles estão iguais. Então, os dois vão reagir e ser totalmente consumidos. E na segunda situação, eles estão em proporção estequiométrica diferente. Então, quando eles reagirem, vai ter um excesso de um ou de outro. Aí aqui, para exemplificar, a gente tem uma questão onde os solutos estão em proporção estequiométrica. Vou ler a questão aqui. Juntando-se 300 ml de HCl 0,4 molar com 200 ml de NaOH 0,6 molar, pergunta quais serão as molaridades da solução final com respeito ao ácido, que é o HCl, à base, que é o NaOH, e ao sal formado. A gente vai ter que fazer uma... Pronto, aí para começar a resolver a questão, primeiro a gente vai ter que encontrar a reação da solução. Aí é HCl mais NaOH, que forma o sal, né, que a questão estava falando, NaCl mais água. Nas reações de ácido e base, forma sal e água. Aí, segundo, a gente tem que calcular o número de mol de cada soluto, né, para saber quanto que está sendo utilizado. A gente utiliza a equação da molaridade. Para ficar mais fácil, a gente simplifica da seguinte forma. O número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Pronto. Agora, como a gente já sabe como calcula o número de mols, vamos aplicar. Para o HCl, o número de mols é igual a 0,4 molar, que deu na questão, vezes o volume em litros. O volume, volta aí, Fabiano, um pouco. Pronto. O volume do HCl era 300 ml, que é 0,3 litros. Pode passar mais para frente. Pronto. Aí, fazendo essa multiplicação, a gente encontra que o número de mol do HCl é igual a 0,12 mol. Agora, a gente vai ter que calcular o número de mols do NaOH. O número de mols é igual a 0,6, a questão deu que era 0,6 molar, vezes o volume. A questão deu um volume de 200 ml, que é igual a 0,2 litros. Resolvendo essa expressão, a gente encontra 0,2 mol de NaCl. Passa aí, filho. Tá, não, ela saiu. Aí no terceiro passo, a gente vai ter que analisar os dados. A gente encontrou, né, que tem 0,2 mol de ácido clorídrico e 0,12 mol de hidróxido de sódio. Aí, quando eles reagirem, a gente leva em consideração o que tiver o menor número de mols. Então, como nos dois casos são iguais, porque a proporção estequiométrica é equivalente entre eles, a questão já falou,
a gente subtrai os valores. A concentração que a gente encontrou foi 0,212 e o tanto que vai reagir é 0,12. Então aqui não tem excesso, foi todo consumido. E para o hidróxido de sódio, a gente encontrou 0,12 e reage 0,2. E também foi totalmente consumido. Aí formou. No começo a gente não tinha nada de NaCl e depois da reação a gente obteve 0,12. Para a água também. No começo a gente não tinha formação da água e depois foi formado 0,12. Passe um pouco aí para frente também. Pronto. Agora, o que a gente concluiu? Que a molaridade final do HCl após a reação é zero, porque não teve excesso. E a molaridade, no item B, a resposta do item B, a molaridade final do hidróxido de sódio também foi zero, porque ele foi totalmente consumido e não teve excesso. Agora já a molaridade do sal, né, que é o NaCl, teve a formação, né? Foi formado 0,12 mol. Não, mol não. Isso, mol. 0,2 mol. Aí a molaridade ficou igual a 0,2 mol dividido pelo volume total da solução. E no caso era 200 ml mais 300 ml, que dá igual a 500 ml, que é igual a 0,5 mol. 0,5 litros. Aí resolvendo isso, a gente encontra que a molaridade final do sal foi 0,12, 0,24 mol por litro. Pronto, agora a gente tem um exemplo aqui onde os solutos eles não estão em proporção estequiométrica. Então, nesse caso, vai ter um dos solutos vai estar em excesso. Aí a questão pergunta, quais serão as molaridades da solução final em relação ao ácido, o HCl, a base, que é o hidróxido de sódio, e o sal formado. Aí ela é parecida com a resolução da outra. Primeiro a gente vai ter que gastar a equação, e a equação tem que estar balanceada, viu? Vocês têm que balancear a equação, se não estiver balanceada. Aí, segundo, calcular o número de mol de cada soluto. Aí, como a gente fez na outra, calculou o número de mol do HCl, aí número de mols é igual a 0,4, questão deu, vezes o volume, que era de 300 ml, tem que converter em litros, que fica 0,3 litros. Aí a gente encontra que o número de mols é igual a 0,12 mols para o HCl. E para o NaOH, hidróxido de sódio. Volta aí, Fabiano, na questão. Pronto. Para o NaOH, a gente tem 200 ml, que é 0,2 litros. E o molar, a gente tem 0,8. Passa aí, Fabiano. Pronto, a molaridade era 0,8 vezes o volume. Era 200 ml, converteu, ficou 0,2 litros. Aí a gente encontrou que o número de mols do NaOH é 0,16. Passa aí, Fabiano. Pronto. Agora a gente vai ter que analisar os dados novamente. A gente calculou que temos 0,2 mols do HCl e 0,16 mols de NaOH. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai pegar o valor que for menor. Então, no caso, é o 0,12. Esse valor aqui é o que está em excesso. Tem excesso nesse valor. Aí, fazendo a reação. No começo da reação, a gente tinha 0,12 mol. E depois da reação, vai reagir 0,12, né? Também. Aí, para o NaOH, no começo da reação, a gente tem 0,16 mol.
porém, só vai reagir 0,12. Aí, fazendo essa diferença, a gente encontra que tem 0,04 mol de excesso. Aí, forma o NaCl, onde no começo, né, não tinha nada. Aí, depois da reação, a gente tem 0,12. Aí, fazendo essa diferença, a gente fica com 0,12 mol. Para a água, do mesmo jeito. No começo não tinha nada de água formada. Depois, foi formado 0,12. Passa aí, Camilo. Pronto. Eu lembrei de uma coisa, pessoal. A gente encontrou que foi formado água. Porém, a gente não foi somado a água que foi formada com o volume final. Por que não foi somado? Porque o volume que foi formado de água ele era muito pequeno com relação ao volume final da solução. Aí, por isso que não precisou somar. Porque o volume da solução era 500 ml, né? E o que foi formado só dava 2, alguma coisa de ml. Então, ficaria muito pequeno a diferença. Então, a gente não usa. Concluindo. Para o A, a molaridade final do HCl é zero, né? Foi todo consumido. A molaridade do NaOH, porém, teve um excesso, então ela não será zero. A gente tem que calcular a molaridade. Tá aqui, ó, teve o excesso. A gente tem que calcular a molaridade. Molaridade é igual a 0,04 mol dividido pelo volume final da solução, que era 200 mais 300. Dá igual a 0,5 litros. A gente encontra que a molaridade do excesso de NaOH é 0,08 mol por litro. E para o B, para o C a molaridade do NaCl, né, que foi o sal formado, deu 0,12 mol, foi formado, dividido pelo volume total da solução, que era 0,5 litros. A gente encontra que a molaridade final foi 0,24 mol por litro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora o Igor vai prosseguir com a aula. Vocês tiveram alguma dúvida com relação à resolução do exercício? Não, tudo ok. Tá bom. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à aula. Fabiano, a aula vai até que horas? Até 9h10, né, pessoal? Rapidinho esse aqui, essa parte. 9h10, né, galera? É sim. Pronto, já que a gente conclui. Então, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre análise volumétrica, que é sinônimo de volumetria, e ainda há quem chame de titulação. Mas a titulação, na verdade, ela vem ser uma das etapas da análise volumétrica. Muito bem. A análise volumétrica, ela vem ser uma aplicação de todo o que foi explanado durante o capítulo de soluções pelo professor Fabiano, certo? Vem ser uma aplicação, todos os conceitos de soluções, as unidades de concentração, tá certo? Então, vou falar um pouco sobre o histórico dessa técnica. Ela já é bem antiga, desde o século XVIII, que ela tem uma intensa e consagrada aplicação na indústria e demais laboratórios, seja laboratório de universidade, laboratório de pesquisa. Ela é uma técnica analítica utilizada para a realização de análises quantitativas. Ou seja, ela é uma técnica que busca fazer análises quantitativas, fazer determinações de quantidades. Como o próprio nome já diz, análise volumétrica. Métrica é de medida. Então, medida de volume. Então, você vai fazer uma análise a partir de medidas de um volume. Nos dias de hoje, essa técnica ela já está sendo um pouco deixada de lado em virtude do avanço tecnológico. Outros métodos mais eficazes, mais rápidos, sobretudo os métodos instrumentais, estão substituindo a análise volumétrica. Então, gente, aqui do lado a gente tem uma imagem dos apetrechos que consiste
para a realização de uma análise volumétrica. Aí vocês têm algumas livrarias, vocês com certeza já conhecem. Temos um Erlenmeyer, uma bureta, temos suporte universal e uma garra que segura a bureta. Mais na frente eu vou falar mais detalhadamente de cada um deles, certo? Mas basicamente, a análise volumétrica ela vai consistir de uma reação entre o líquido que está na bureta, que a gente chama de solução titulante, que vai reagir com essa solução que está no Erlenmeyer, que é uma solução de concentração desconhecida. Então, a análise volumétrica, Fabiano, quando tu puder passar o slide, certo? Falando já do conceito. Volumetria ou análise volumétrica, são sinônimos. É um processo pelo qual determinamos a concentração de uma solução ou a quantidade dissoluta nela existente pela medição de um volume de uma segunda solução, de concentração já conhecida, que reage com a primeira. Então, gente, o objetivo da realização de uma volumetria é determinar a concentração ou a quantidade de matéria de uma solução de concentração desconhecida. Simplesmente isso. Você tem uma solução de concentração desconhecida e você quer determinar aquela concentração. E como é que se realiza isso? Através de uma reação dessa solução com a solução de concentração já conhecida. Então, pega uma solução de concentração conhecida para determinar a concentração de uma solução desconhecida. A gente vai ver isso com mais detalhes na frente. Então, como é que eu vou conseguir fazer essa determinação? A partir da estequiometria da reação, eu tenho que ter conhecimento da estequiometria da reação, eu vou realizar alguns cálculos envolvendo molaridade e o número de mols. Como eu falei, essa técnica é uma aplicação do que vocês já viram ao longo da aula, que foi justamente questão de soluções, molaridade, número de mols. Fabiano, pode passar. Aqui eu tenho um esquema de como é uma análise volumétrica na prática. Da item A até entender, vocês já viram isso, que foi, o professor Fabiano já explicou para vocês, vai ficar um pouco repetitivo. É só uma maneira de preparar uma solução qualquer, tá certo? O que me interessa, de fato, é o que está na item E, que é a titulação. Da item A até entender, essa é uma maneira de eu preparar uma solução de concentração desconhecida, mas não necessariamente precisa ser desse jeito. Eu posso ter diferentes formas de pegar uma solução e tentar determinar a concentração dela. Por exemplo, eu posso pegar simplesmente uma amostra de vinagre qualquer e realizar uma titulação para me determinar a concentração de ácido acético naquele vinagre, por exemplo. Enfim, tem outras diferentes aplicações dessa técnica. Mais na frente a gente vai estar podendo... Vou poder estar falando de algumas. Fabiano, ainda no mesmo slide, aqui na item E a gente tem novamente aqui uma imagem dos objetos que compõem a análise volumétrica. E eu vou explicar para vocês o princípio da técnica, como ela funciona. No Erlenmeyer, eu tenho uma solução que vai ser titulada, é a solução de concentração desconhecida. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma titulação de um ácido com uma base, que vai ser hidróxido de sódio com HCl. O Daniel ele já falou sobre essa reação. Vocês precisam daquelas ideias que ele falou. Então, para mim iniciar a minha titulação, primeiramente eu adiciono ao Erlenmeyer, com a solução de concentração desconhecida, uma solução chamada indicador, que é a fenolftalaína, nesse caso. A fenolftalaína, quando eu coloco ela em uma solução básica, o hidróxido de sódio, uma base forte, o pH é básico. Quando o indicador fenolftalaína está em meio básico, ele apresenta uma coloração rosa, certo? A princípio, isso é uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Uma solução qualquer, de uma concentração qualquer. Se eu colocar fenolftalaína nela, ela vai ficar rosa. Por outro lado, a fenolftalaína, quando ela está em meio ácido, ela é incolor. Tá certo? E vice-versa. Muito bem. No Erlenmeyer, eu tenho a minha solução de concentração desconhecida. Na bureta, eu vou inserir a minha solução titulante de concentração conhecida. É uma solução padrão, que nesse caso vai ser o HCl. Então, eu anoto o volume que eu adicionei na bureta. O analista químico,
para dar início à titulação, ele vai controlar a vazão do líquido da bureta através dessa torneirinha, que vocês conseguem ver aqui na extremidade inferior da bureta. Então, inicia-se a titulação, o analista, com cuidado, ele vai adicionando as gotas. Essa torneira, ela permite uma vazão tanto mais rápida como no momento de gota. À medida que vai sendo adicionado a solução titulante, vai acontecendo a reação entre HCl e hidróxido de sódio. Como vocês viram anteriormente, vai formar cloreto de sódio, sal e água. Vai chegar um certo momento, pessoal, que vai ter a transição de cor do rosa para o branco. Esse momento exato vai ser o ponto final da titulação. Vai ser chamado ponto de equivalência. Sem um indicador, seria muito difícil eu determinar o ponto final da titulação. O indicador ele serve justamente para isso, para me permitir visualizar o ponto final da titulação. Esse ponto final da titulação, ele vem a ser o momento exato da reação, da proporção estequiométrica da reação. Tipo, no momento final da titulação, eu vou anotar o volume da solução de HCl que eu gastei. Através desse volume e da concentração dele, eu vou conseguir determinar o número de mols de HCl que reagiu. Pela proporção estequiométrica, 1 mol de HCl está para 1 mol de hidróxido de sódio. Logo, o número de mols de HCl vai ser igual ao número de mols do hidróxido de sódio na solução do Erlenmeyer. Uma vez que eu tenho o número de mols do hidróxido de sódio e tenho o volume, eu consigo determinar a sua concentração. Certo? Fabiano, pode passar. Então, gente, o que é de interesse para a gente? No momento da sua prova, seja do Enem, seja do vestibular, a questão, ela já vai ter, assim, tido como a titulação tivesse sido realizada e o volume da solução titulante, a solução da bureta, foi anotado, o volume que foi gasto, e ele vai te dar a concentração dessa solução da bureta, que nesse caso vai ser utilizado para dar prosseguimento ao cálculo. Muito bem, aqui tem um exemplo. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, sabendo que 50 ml dessa solução reagem completamente com 15 ml de HCl 2 molar. Molar é a mesma coisa de 2 mol por litro, a mesma coisa de molaridade, tá certo? Então, a questão está dizendo que houve uma titulação ácido-base, uma titulação de neutralização entre o HCl e o hidróxido de sódio. E foi gasto 15 ml da solução de HCl, 2 mol por litro, para titular 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração desconhecida. Muito bem, de posse desses dados, eu realizo cálculos e eu posso determinar a concentração da solução de hidróxido de sódio. Aí, como é que eu faço isso? Aqui, eu tenho duas formas de realizar os cálculos. Tem uma forma mais trabalhosa, porém ela é bem detalhista. Para vocês que estão tendo o primeiro contato, é interessante que vocês resolvam por ela. Mas à medida que vocês forem tendo prática com a resolução de questões, vocês podem resolver por essa resolução mais resumida. Então, uma vez que eu tenho os 15 ml de HCl e a sua concentração, eu consigo determinar o seu número de mols. Primeiramente, nós sabemos, Fabiano, eu vou focar nessa resolução de baixo, tá? Nós temos que molaridade é igual a volume. Desculpa. Nós temos que a molaridade, a concentração em mol por litro, ela é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. Se eu rearranjar essa equação para o número de mols, nós temos que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Veja que na questão eu tenho esses dois dados. Eu tenho a molaridade do HCl e eu tenho o seu volume. A molaridade é 2 mol por litro e o volume é 15 ml. Agora, é preciso ficar atento que eu tenho que converter o volume que está em ml para litros, porque a equação da molaridade, o volume da solução tem que estar em litros, certo? Então,
Basta que eu multiplique concentração, que é 2, e o volume, que é 0,015 litros. Ao realizar essa multiplicação, nós temos que o número de mols de HCl é 0,030 mol de HCl. Agora aqui, pessoal, no meio da imagem, nós temos a reação de HCl com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água. Como o Daniel falou, se a gente balancear essa equação, nós temos que 1 mol de HCl para 1 mol de hidróxido de sódio. Logo, se eu reagir 0,030 mol de HCl, vai estar para Y. Resolvendo essa simples regra de 3, nós temos que o número de mols de hidróxido de sódio é igual a 0,030 mol. Isso porque os coeficientes estequiométricos são todos 1 para 1. Mas, por exemplo, se fosse outra substância em vez da HCl, fosse, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, nós tínhamos que a proporção estequiométrica seria 2 para 1. Então, você tem que ficar atento a isso, tá certo? Quando é 1 para 1, é muito simples. O número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base. Caiu uma questão no Enem, se eu não me engano, foi o último que eu fiz, Enem 2019, que era uma titulação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Caiu no Enem uma questão dessa. Depois, a gente pode até colocar na lista de exercícios. Então, de posse do número de mols de hidróxido de sódio, e eu sei que o volume dele é 50 ml, facilmente eu calculo a molaridade. Aqui embaixo, ó, no final do slide, molaridade. Em 50 ml, pode deixar aí, Fabiano. Em 50 ml eu tenho 0,030 mol de hidróxido de sódio. Em 1000 ml eu vou ter 0,06 mol por litro. Mas eu posso fazer isso de outro modo. Eu posso simplesmente aplicar na equação da molaridade. Molaridade é igual a número de mols sobre volume. O número de mols de hidróxido de sódio é 0,030 e o volume em litros é 0,050. Fazendo essa divisão, eu encontro que a concentração do hidróxido de sódio é igual a 0,6 mol por litro. Então, gente, esse exemplo ele é muito bom porque, de modo geral, ele explica a lógica da técnica. Aí, as provas, as questões, elas podem pedir uma manipulação de alguns dados. Em vez da concentração, eles podem pedir a massa. E, por meio de artifícios matemáticos, você pode estar fazendo essas conversões. Fabiano, pode passar. Então, gente, aí, para a gente formalizar alguns conceitos essenciais que eu abordei dentro desse tópico. O titulado ou analito. A solução de concentração desconhecida. Ou seja, o meu titulado, o meu analito, é a solução que eu quero determinar a concentração dela. O meu titulante é a solução padrão de concentração conhecida. É por meio dela que eu vou conseguir determinar a concentração da minha solução de concentração desconhecida, do meu analito. Como é que eu vou fazer isso? Justamente através da reação deles. Como o Daniel falou, é como se fosse duas soluções na qual os solutos reagem. O meu ponto de equivalência é o momento que a reação química entre o titulante e o titulado se completa. Lá eu analiso a reação química e o ponto de equivalência vai ser o momento que o número de mols da minha solução de concentração desconhecida, do meu soluto, reagiu completamente com o número de mols do soluto da solução de concentração conhecida. E o meu indicador, como eu falei, ele é uma solução que permite a percepção do ponto final da titulação. É o momento que eu devo parar a minha titulação, é o momento que alcançou o ponto de equivalência. O indicador, ele deve ser escolhido baseado em algumas constatações. Vai depender das espécies que estão reagindo, tá certo? Fabiano, pode passar. Então, gente, para finalizar, eu sou estagiário no laboratório da CAGES. Lá na CAGES eu faço muita titulação. Aí eu trouxe aqui umas imagens, e o Fabiano vai já passar um vídeo,
de uma titulação que eu faço lá na prática. Essa titulação, ela é uma titulação não do tipo de neutralização. Os reagentes não são ácidos nem uma base. É uma titulação de redução. Uma titulação de oxirredução, eu tenho uma reação química de oxirredução, que tem transferência de elétrons. Não sei se vocês já viram essa reação, mas se não tiverem visto, ainda vão ver ao longo do próprio segundo ano, acredito eu. Fabiano, pode reproduzir o vídeo. Aí, gente, ó. Aqui eu não estou usando uma bureta, eu estou usando um equipamento que substitui a bureta. Ele é um equipamento eletrônico que ele marca o volume do da solução que está saindo, da minha solução titulante. Eu adiciono no Erlenmeyer, e a solução que está no Erlenmeyer é justamente a solução que eu quero determinar a concentração dela. Como vocês podem ver, no início a solução era amarelada, eu adicionei um indicador, a solução ficou azul. À medida que a reação foi acontecendo, a solução ela foi perdendo a sua coloração amarela, eu coloquei um indicador, ficou azul, e à medida que eu adicionei mais reagente, a solução ficou branca, assinalou o meu ponto final da minha titulação. Então, eu espero que, na prática, vocês tenham a oportunidade de realizar titulações. Infelizmente, pela questão da pandemia, não estão tendo aulas presenciais, mas quem sabe daqui para o final do ano, o Fabiano tem a oportunidade de levar vocês para o laboratório e vocês realizar uma titulação. Ou então, se vocês futuramente quiserem ingressar em algum curso que tenha química, como engenharia química, farmácia, biologia, vocês vão estar tendo a oportunidade de fazer uma titulação na prática. Como eu falei, é uma técnica que ela é muito rica, porque você consegue determinar a concentração de soluções desconhecidas. Isso na indústria, isso nos laboratórios, tem muita aplicação. Tá certo? Fabiano, pode concluir. Tudo bem, gente. Esse foi o nosso encontro de hoje, né? Agradeço pelos meninos aí pela dedicação, pela explicação muito bem dada, né? O Igor tem experiência tanto em sala de aula quanto na parte laboratorial, isso é muito positivo. E aí, gente, se a gente voltar, né, quando voltarmos, teremos a oportunidade de fazer essa titulação. Eu vou encerrar aqui a gravação para que eu possa fazer a frequência, tá?